Você pode agradecer a presença do Senhor nessa noite. Você pode honrá-lo. Você pode exaltar o nome do Senhor acima de todos os outros nomes. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres. Amém. Pode sentar no seu lugar, você que está aqui com a gente, você que está aqui com a gente online agora, no nosso YouTube, no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu quero que você pegue essa mensagem agora, envie esse link para alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus. Nós estamos no nosso primeiro Todas por Um do ano. Você pode celebrar porque você está aqui no primeiro. Glória a Deus, vou até folgar aqui minha blusa. Que alegria que nós estamos aqui. Foi um ano de aprendizado, foi ou não foi? Quantos estiveram em pelo menos uns 4 do ano passado? Foi muito especial, aprendemos com tantas mulheres da Bíblia. E hoje nós estamos no nosso primeiro, hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito especial, Maria Madalena. E um tema muito propício para a gente falar no início do ano, recomeço. Eu confesso a vocês que para mim, esse já é o melhor Todas por Um, mesmo que ele aconteça. Porque foi tão especial tudo que envolveu o que nós vamos viver hoje. Esses últimos dias foram um pouco atrapalhados, se eu posso assim dizer. Nós não teríamos esse culto hoje, ele seria na semana passada. Mas eu fiquei bem doente, eu não consegui, né, apesar de ser muito difícil fazer isso. Eu realmente não tinha forças, eu não conseguia vir no culto. E eu fui adiar, e nosso culto é na sexta, não é na quinta. Mas na sexta-feira tem uma programação para crianças aqui na nossa igreja. A gente não poderia fazer, então marcamos para hoje. Não sei, a gente não pode chamar de coincidência, porque em Deus e para Deus não existem coincidências. Todos os anos esse dia é um dia muito difícil para mim no ano. Dia 13 de janeiro é um dia marcado. Porque há alguns anos atrás, no dia 13 de janeiro, eu enterrei minha filha. E sempre que chega essa semana, da semana do dia 13 de janeiro, é sempre tão difícil para mim. Por mais que a gente é curado, são experiências que a gente viveu e a gente nem percebe, mas é como se nossa alma dissesse que alguma coisa aconteceu com a gente naquela época. E esses dias eu estava indo dormir e eu fiquei sem sono. Eu estava sentindo uma angústia muito forte. E uma tristeza. Eu orei, eu disse, Deus, eu nem estou entendendo o que é que está acontecendo, porque eu estou me sentindo assim. E aí eu fui percebendo que estava se aproximando esse dia. E geralmente eu fico assim um pouco mais sensível. E foi quando Deus falou comigo que tudo tinha acontecido e calhou do culto ser exatamente no dia 13. E no dia 13 falar sobre recomeço. Incrível que todos os anos acontece alguma coisa e no dia 13 eu estou pregando em algum lugar, em alguma igreja. E eu acredito que isso tem um significado espiritual muito grande, não só para mim, mas para todas nós que estamos aqui. Porque a gente pode ter enterrado muitas coisas na nossa vida. Talvez você enterrou, não uma pessoa, mas enterrou um sonho, um propósito, uma visão, um desejo. Talvez você se enterrou. Mas hoje é um dia de recomeço, sabe? Hoje é um dia de entendermos que não importa aquilo que a gente passou, o passado que a gente enfrentou, todos nós temos uma história. É bem verdade que todo mundo aqui em algum momento passou por esse momento de enterrar algo ou alguém. Mas é melhor a gente abraçar a esperança. Nesses dias eu não gosto de me entregar, apesar de estar um pouco mais sensível. Eu não falo para ninguém, eu não digo a ninguém. Até hoje de manhã minha irmã, tu tá meio triste, eu não tô nada. Saí para cortar o cabelo. Porque eu acredito que, apesar de dores e sofrimentos que todos passamos, Deus sempre nos dá uma chance de recomeço, não é? Eu acho que se a gente não fizesse nada hoje, se a gente só sentasse assim e parasse para pensar em todos os recomeços que a gente já teve, a gente teria uma noite só de gratidão. Porque todo mundo já recomeçou em algum momento da vida, em alguma fase da sua história. E hoje nós vamos falar de uma mulher que recomeçou, literalmente.
Uma mulher que tem uma história muito forte, uma mulher que recomeçou como poucas, uma mulher que tem um passado difícil, mas uma mulher que foi encontrada por Jesus, Maria Madalena. A Bíblia conta a história dela e eu quero falar sobre 3 marcos do recomeço de Maria Madalena que nos ensinam sobre recomeço. O primeiro dele, nós vamos ler em Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Uma das características do Evangelho de Lucas é a riqueza de detalhes. Eu gosto porque Lucas era um homem muito inteligente. Então, sempre que a gente vai ler, a visão e a perspectiva de Lucas é sempre mais detalhada. Ele conta que Jesus ia pelos povoados, ia pregando o Evangelho da salvação, mas algumas mulheres acompanhavam. E ele dá detalhes dessas mulheres. Ele fala de Maria Madalena, ele fala de Susana e ele fala de Joana. E eu não sei se você já percebeu, a gente tem uma mania de citar alguém por meio de algumas referências. Já percebeu que, às vezes, a gente fala sobre alguém, por exemplo, tu se lembra de Talita? Aí a pessoa, Talita, esposa do pastor Arthur. Talita, esposa do pastor Arthur. Já percebeu que a gente tem essa tendência de citar alguém fazendo referência? O esposa de Arthur é uma referência a quem eu sou. A gente faz isso comumente e nem percebe. A gente faz para localizar, a gente faz para informar melhor. Agora eu quero que você pare tudo comigo e pense. Quando Lucas foi descrever as mulheres que estavam com Jesus, ele dá uma descrição de Maria Madalena. Ele diz, Maria Madalena, aquela o quê, gente? Aquela mulher rica, maravilhosa, bonita. Aquela mulher cheia do Espírito Santo. Ele diz isso? Ele diz o quê? Aquela de quem haviam saído 7 demônios. É muito forte essa referência a Maria Madalena, não é? A sua história estava marcada por um passado entenebrecido. O seu passado e o seu presente era ser conhecida como uma mulher de quem haviam sido expulsos 7 demônios. Eu amo que a primeira fase do recomeço de Deus na nossa vida é a transformação. Essa foi a primeira fase pela qual Maria Madalena passou. Ela foi transformada. E que transformação, porque a pessoa ser citada. Maria, aquela que saiu 7 demônios. Terrível, não é, gente? Foi um processo de transformação. E eu amo que Jesus é aquela pessoa que ama os improváveis. Jesus aceita os improváveis. Ele é atraído pelos improváveis. Sim, Maria Madalena era uma improvável. O nome dela tinha uma outra referência. Ela era chamada também de Maria de Magdala. Magdala era a sua cidade de origem. E existe algo muito específico em relação a isso que eu quero ensinar a vocês. Existem 2 possíveis origens para o nome Magdala. Uma era Migdal, que vem do hebraico, que significa torre ou farol. E a outra possível interpretação é Teri-Hai, que significa o lugar de salgar os peixes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é que isso simbolizava? Que o lugar que Maria Madalena vinha, o lugar que ela morava, era uma cidade próspera. Era um centro de distribuição, era uma indústria pesqueira. Dali saíam peixes para todo Israel e para todos os outros países vizinhos. Mais do que isso, Magdala era um país que tinha um molho muito forte, que era espalhado para todo o Império Romano. Por que eu estou dando esses detalhes para vocês? Para que vocês entendam que Magdala, a cidade de Maria Madalena, era uma cidade próspera. Era uma cidade rica. Se a gente pode dizer, era a capital, era um lugar de avanço. E eu queria explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que está fora do contexto, fora da raiz, fora da realidade de um local, tende a chamar mais atenção. É ou não é, minha gente?
Você já percebeu? Você não vai ver em Dubai, mesmo que você nunca tenha ido, você pode ver nas fotos, você nunca vai ver um esgoto a céu aberto em Dubai. Por quê? Porque Dubai é uma cidade tão próspera, mas tão próspera, que ter um esgoto a céu aberto, como eu costumo dizer, não combina com Dubai. Logo, se tivesse, claramente estaria exposto para nós. É a mesma coisa que um monte de lixos, vamos dizer, numa cidade como Houston, nos Estados Unidos. Uma cidade rica, onde você anda, tem prédios, arranha-céus, riqueza. Por quê? Porque aquilo ia chamar a atenção. Eu vou dar mais um exemplo bem simples para você entender. Para comigo e tenta compreender esse princípio. Vamos dizer que você está num domingo de manhã, na sala da sua casa, com seu cabelo todo assanhado, sua cara toda amassada, o pijama todo amassado. Todo mundo que riu acorda assim. E quem não riu está fingindo, mas acorda também. Imagina a sua cena, você com o cabelo assanhado, o pijama amassado, a cara amassada. Quando você está na sua sala num domingo de manhã, isso não vai destoar muito, vai? Porque a maioria das pessoas na sua casa, no domingo pela manhã, também estarão assim, é verdade ou não é? Agora se imagina nessa mesma posição, pijama amassado, cara amassado, cabelo assanhado, entrando no tapete vermelho para um prêmio de Oscar em Hollywood. O que é que vai acontecer? No outro dia você vai sair em todos os jornais, não é? O faraó retornou da múmia e apareceu no prêmio em Hollywood. Porque você fatalmente se destacará. Porque não é comum uma pessoa toda assanhada, toda, como eu gosto de chamar, malamanhada, num prêmio onde todos estão bonitos. Na sua casa, ninguém vai. Pelo contrário, se você acordar de salto alto de manhã, no domingo de manhã, vai dizer, oxe, é ou não é? Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Didaticamente, eu quero que vocês entendam. Era assim que Maria Madalena se sentia. Ela era uma mulher possessa de 7 demônios numa cidade próspera. Ou seja, aonde ela passava, as pessoas notavam. Aonde ela ia, as pessoas percebiam que algo havia. Que existia uma discrepância em quem ela era e em quem os outros eram. Mas eu amo que Jesus, ele sempre é atraído por pessoas improváveis. Maria Madalena, com certeza, era a mulher mais rejeitada da sua cidade. Já pensou se um rei, um presidente, uma pessoa muito importante fosse visitar Magdala? Todos os habitantes iam fazer uma festa, iam se preparar, porque é assim que a gente faz quando pessoas importantes chegam, né? Prepara a cidade, arruma tudo, igual o povo aqui na Copa, fica maquiando, né, as comunidades para receber gente importante. É ou não é, minha gente? Vai no Rio de Janeiro, tu vai ver que eles fizeram assim, ó, um negócio para maquiar todas as comunidades, só porque ia vir gente importante. Imagina que um rei fosse chegar numa cidade. Maria Madalena, gente, nem no último nome da lista ela ia estar. Quem ia querer chamar Maria Madalena para a festa? Quem ia querer, gente? Ninguém. Só que o Rei dos Reis passou por Magdala. E para quem ele foi atraído? Para Maria Madalena. Porque Jesus ama ser atraído pelos improváveis. Porque Jesus é especialista em transformação. E por que eu estou falando isso? Porque em algum momento da nossa vida, mesmo que a gente não tenha a história de Maria Madalena, de pecado, de passado, de demônios, em algum momento a gente já se sentiu como ela se sentia, desprezada, não é? Humilhada, deslocada de um lugar. Quantas vezes a gente não precisou passar por pecados e sujeiras como Maria Madalena passou, mas algo que a gente fez, um erro que a gente cometeu, fez com que toda a nossa história fosse manchada e a partir daquele momento todo mundo olha para a gente com uma marca distintiva para o mal. Você já percebeu que muitas de nós, mesmo não tendo 7 demônios, já foram taxadas de a desempregada, a que não trabalha e não bota dinheiro dentro de casa, a que só quer demais sem poder, a divorciada, a rejeitada, a esquecida. Quantas mulheres aqui não já receberam títulos, a que não deu certo, a órfã, a viúva.
Sabe, em algum momento da vida, a gente já experimentou talvez um pouco da sensação de Maria Madalena, de ser desprezada, humilhada, indiferença. Talvez você está aqui e pensa, meu Deus, pastora, eu recebi desprezo da minha própria família. O Senhor vai te encontrar em Magdala. Talvez você está aqui, pastora, eu recebi desprezo e recebo todos os dias no meu ambiente de trabalho. O Senhor vai te encontrar em Magdala. Talvez você diga assim, pastora, eu recebi desprezo até mesmo na minha igreja, o Senhor vai te encontrar em Magdala. Eu amo que não importa o lugar de desprezo, de humilhação, de dor, de aflição que nós estejamos, Deus vem ao nosso encontro. Talvez numa lista real, ninguém convidasse Maria Madalena, mas o Rei dos Reis chegou em Magdala e foi atraído a Maria Madalena. Porque Deus não é atraído por performance, Deus é atraído por transformação. Transformação é o primeiro passo. Eu amo o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deixa eu te dizer, a transformação nunca vai acontecer por merecimento humano. A transformação acontece por misericórdia divina. Então, mesmo que você não sinta-se merecedora de uma transformação, porque você esteja num lugar de total inércia, a transformação vai até você, porque a transformação é uma pessoa, a transformação é Jesus e Ele nos alcança por misericórdia. Você pode agradecer que a misericórdia de Jesus te alcançou com transformação. Você pode reconhecer que esse é o primeiro passo do recomeço na nossa vida. Quantas vezes a gente estava como Maria Madalena, talvez perdida na nossa vida, nas nossas emoções, sem compreender a nossa história, o nosso futuro, mas eu amo que a transformação é Jesus mostrando que Ele vai aonde ninguém vai. Ele acha aquele que ninguém quer achar. Ah não, gente, eu amo, eu falo para vocês, as histórias bíblicas, elas são cinematográficas, porque Jesus estava passando por Magdala. Ele poderia ter dito, eu quero conhecer o empresário mais forte da região pesqueira, eu quero saber o homem que inventou esse molho que vai para Roma, eu quero estar com pessoas importantes, eu quero estar com o governador. Mas Jesus foi a Maria Madalena. Ele encontrou aquela mulher que ninguém queria encontrar, aquela improvável, aquela endemoniada, porque era isso que ela era, uma endemoniada. Por quê? Porque Jesus cura o corpo e cura a alma. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, não se esquece que Jesus cura o corpo e cura a alma. Olha bem aqui para mim, uma vez eu vi a história de uma mulher que ela era atormentada por um espírito maligno. E por causa desse espírito maligno, nada na vida dela dava certo. Ela era uma pessoa instável emocionalmente, enferma no corpo. Ela não tinha uma vida financeira boa, mesmo ganhando muito dinheiro. Você consegue perceber que tem gente que é assim? Ela, por causa de um demônio, ela vivia mal no seu casamento, ela não tinha paz no lar. Eu paro comigo e penso, se uma pessoa pode sofrer desse jeito por causa de um demônio, e imagina uma pessoa com 7 demônios. E eu não sei se você sabe, mas naquela época as pessoas doentes eram consideradas pessoas endemoniadas, porque eles achavam uma associação entre a doença e o demônio. Logo, se ela tinha 7 demônios, a gente também pode inferir que talvez ela fosse uma pessoa doente, fisicamente também, emocionalmente, mas Jesus vai e cura e liberta. Sabe, essa é uma mensagem para mim e para você que somos igreja de Cristo Jesus. Infelizmente, às vezes a gente sai de um extremismo de fé para um extremismo de incredulidade. Tem muitas pessoas dentro da igreja achando que Jesus é apenas um professor de ética, que Jesus é aquele que nos ensina regras de moral e de conduta. Muitas pessoas estão achando que Jesus é apenas uma enciclopédia para dizer o que a gente precisa fazer e o que a gente não precisa fazer, como se o evangelho de Cristo Jesus fosse apenas um caminho
caminho metódico para não ir para o inferno. Não, o evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus, é poder para salvar, é poder para curar, é poder para libertar. E nós precisamos pregar isso e crer nisso, porque muitas vezes nós estamos vindo para a igreja e buscando a Jesus sem expectativas de transformação ou de mudança, porque nós achamos apenas que nós precisamos aprender e que algumas coisas que a gente vai fazer vai melhorar a nossa vida, quando na verdade Jesus pode transformar a nossa vida. Jesus tem poder para tocar na nossa vida e mudar a nossa história. Jesus tem poder para curar um câncer, uma diabetes, um rim que não funciona mais. Jesus tem poder para levantar um morto. Jesus tem poder. O evangelho é vivo. Ei, o evangelho é vivo, é poder de Deus. Nós não podemos ter uma mentalidade como igreja de que Jesus é aquela pessoa que está aqui para nos ensinar tudo o que a gente precisa fazer para ir para o céu. Não, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. Nada do que nós vivemos é impossível para Deus. Para de olhar para aquela pessoa cheia de demônios e dizer assim: não tem mais jeito. Tem, porque 7 demônios não é nada para Jesus. Tem, porque 7 demônios não é nada para o meu Senhor. Se o seu marido é problemático, é doente, é enfermo, é prostituto, é promíscuo, tem poder de mudança para ele, de transformação. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é vivo, ele ainda cura, liberta, salva e transforma. A gente nunca deve se esquecer disso. No dia que você vier para a igreja apenas como um ritual religioso, não deixe a chama perder no seu coração e entenda: ei, quando eu me encontro com Jesus em Magdala, eu posso estar possuído de 7 demônios, meu vizinho pode estar, minha casa pode estar uma guerra, meu filho pode estar rebelde, pode estar na droga, pode estar na maconha, pode estar no crack, pode estar uma desgraça na sua vida. Se Jesus te encontrar, ele cura, salva, liberta e transforma. Por quê? Porque ele tem um recomeço para mim e para você. Muitas pessoas, infelizmente, perdem de receber o máximo que Deus poderia dar. Por quê? Porque ficam achando que Jesus só pode perdoar pecados. Deus só pode perdoar pecados. Deixa eu te dizer, ele perdoa pecados e faz o completo, a obra completa. É Filipenses, a boa obra que ele começou, ele vai concluir até o último dia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu amo que Maria Madalena poderia ter pensado: eu só preciso que Jesus me cure. Ela poderia ter pensado: não, eu só quero uma libertação. Ela poderia ter pensado: Jesus pode me curar e me libertar. Mas sabe, Jesus nunca pode me fazer andar com Ele, porque a minha reputação mancharia a reputação de Jesus. E eu amo que Jesus prova a Maria Madalena que a reputação dela não transforma a reputação de Jesus. É a reputação de Jesus que transforma a reputação dela. Deixa eu te dizer, sua reputação não transforma Jesus, mas Jesus transforma a sua reputação. Você não precisa ter medo de ir até Jesus, nem vergonha, nem achar: Jesus pode fazer isso na minha vida, pode fazer aquilo, mas me fazer uma seguidora, andar perto dele, ou me fazer uma mulher que inspira, que abençoa, que lidera, me fazer alguém que compartilha a palavra, isso aí já é demais. Não, isso aí eu já não posso. Deixa eu te dizer, Jesus te trouxe aqui para dizer que pode. Porque essa é uma palavra de recomeço. Essa é uma palavra para entendermos que esse é o desejo de Cristo Jesus para mim e para nós. E o primeiro passo do recomeço é a transformação. E qual é o segundo passo do recomeço de Maria Madalena? A lealdade. Fala comigo, lealdade. A Bíblia diz em outro momento, em João capítulo 19, do verso 23 ao verso 25, diz assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando uma túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não rasguemos, dissemos uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam quem? Vamos contar? Sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vou até beber um copo d'água. Que coisa linda, gente. Agora que ela havia sido transformada, onde ela estava? Aos pés da cruz. No pior momento da vida de Jesus. Estava ali a mãe, a Maria, irmã e Maria Madalena. A mãe a gente entende, gente, porque mãe fica com a gente até o fim, em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas Maria Madalena provou a sua lealdade. Sabe por quê? O primeiro momento do recomeço é a transformação. É aquilo que Deus opera em nós. Mas o segundo momento do recomeço é a lealdade. É aquilo que nós devolvemos a Deus por aquilo que Ele operou em nós. Você tem devolvido lealdade a Deus pela transformação que Ele operou na sua vida? Não importa o momento ou a circunstância que Ele esteja. Porque foi exatamente isso que Maria Madalena fez. Ela estava ali aos pés da cruz no momento que ninguém queria estar. Ela provou lealdade. E como é que a gente prova lealdade? Com duas coisas. Primeiro, estando com quem ninguém quer estar. A crucificação, gente, é muito provável que ela tenha sido originada pelos persas e fenícios. Mas ela foi amplamente usada pelos romanos. Os romanos, para assustar, para matar o pior do assassino, ele matava numa cruz. É tanto que uma pessoa, um cidadão romano não podia morrer, de tão terrível que era a morte. Era desgraçado, era humilhante, era envergonhante morrer de morte de cruz. Era para mostrar que era a pior pessoa de todas. Hoje a cruz é lindo, a cruz é um sinônimo de vitória para mim e para você. O cristianismo deu um bom significado para a cruz, é verdade ou não é? A gente tem colar de cruz, a gente ama a cruz, porque a cruz significa a ressurreição. Mas na época de Pilatos, não. Na época de Pilatos, a cruz era horrenda. Agora você imagina 3 assassinos em uma cruz. Num momento terrível, onde todas as pessoas estavam querendo que eles morressem. Crucifica, crucifica. Imagina o desespero. A Bíblia não fala especificamente onde era, mas fala que foi fora da cidade, num lugar chamado Gólgota, e foi na época da Páscoa, ou seja, um lugar onde a cidade era visitada, ou seja, tinha muita gente. Se tinha muita gente, tinha mais motivo de vergonha. Foi nesse ambiente que Jesus estava para morrer. Agora você imagina você participar de um julgamento de um réu que vai ser assassinado em formato de cruz, onde tem uma multidão gritando mata, 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 e você chegar lá e dizer eu sou amiga do réu. Você teria coragem? Você teria capacidade de estar perto de alguém que todo mundo queria matar? Lealdade é estar com quem ninguém deseja estar. E para isso a gente vai ter que pagar o preço de andar na contramão. Parar de andar quando todo mundo quer que a gente ande. Talvez em algum momento da vida de Maria Madalena ela andava na contramão. Andava com todo mundo que fazia as coisas erradas. Mas agora não. Agora a transformação e o recomeço redefiniram as companhias de Maria. Agora ela sabia com quem ela deveria estar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Maria Madalena foi a única mulher que Jesus curou? Vocês não estão me ajudando, foi, gente? Maria Madalena foi a única mulher que Jesus salvou? Maria Madalena foi a única pessoa que ele libertou? E por que só estava Maria Madalena? A pergunta para mim e para você hoje é: em qual grupo nós estamos? Em qual grupo nós estamos depois que somos transformadas? No grupo que fica ou no grupo que vai embora? Sabe, todo mundo... É difícil ouvir isso, é difícil, mas é a verdade. Todo mundo quer ficar perto onde existem milagres, mas poucos querem estar perto da cruz.
Muitos querem estar onde Jesus está fazendo milagres, mas poucos estiveram com Jesus aos pés da cruz. Infelizmente, muitas vezes nós estamos indo a Jesus só quando Ele está fazendo milagres. Será que a gente vai ter a capacidade, a lealdade o suficiente para chegar até o fim e dizer, eu também sou amiga, no meio do julgamento em que todos gritam, matam e crucificam, e dizer assim, estou com Ele no pior momento? Essa é uma fase do recomeço, é estar com quem ninguém quer estar. Mas não somente isso, é estar onde ninguém quer estar. Porque o texto diz em Mateus capítulo 20, versículo 50 ao 56, diz assim, Jesus perguntou, um outro momento, amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morreram. Você acha que eu não posso pedir ao Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. É muito forte essa cena. Aqui Jesus está no jardim, sendo preso. E o texto diz que os discípulos estavam com ele. Mas quando os soldados chegaram para matar Jesus, todos foram embora. Todos se esqueceram de Jesus. A partir daquele instante, Jesus e o lugar que ele estava era o lugar mais perigoso para se estar. O lugar mais perigoso para se estar era perto de Jesus, porque ele estava sendo procurado. Porque ele estava sendo caçado para ser morto, então eu prefiro fugir para salvar minha integridade física. Foi isso que os discípulos fizeram. É muito mais fácil estar perto. Se alguém puder me dar um microfone confio, eu agradeço. Esse daqui está me atrapalhando, gente, está repreendido. O bichinho não quer ficar no lugar. Espera aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está me ouvindo bem? Eu acho que meu retorno está ruim, Manuca. Aí quando ele afasta, eu não consigo ouvir. Espera aí. Vai dar bom, gente. A gente corta isso do YouTube. Glória a Deus. Esse som tá pior, não tá? Volta. Filha, obrigada. Espera aí, minha gente. Vocês vão me dar 1 minuto. Vai orando aí. Que a pessoa tem que ser até técnica. Se tivesse um adesivo, eu ajudava. A senhora quer que eu ajeite aqui atrás ou tá de boa? Não, é só aqui em cima mesmo. Vou fazer assim, tronchar minha orelha. Ficou. Não vamos mexer nele, que agora ele ficou bom. Amém, minha gente? Tá até o cabelo aqui em cima. Vamos voltar? Vou beber um copo d'água, já que vocês me deram 1 minuto. O texto fala aqui que Jesus está no jardim. E naquele momento, que era a hora que ele mais precisava, desceu, não foi? Menino. Manuca, me ajuda aqui. Peraí, minha gente. Oxi. Coisa. É porque se eu tiver um durexzinho aqui, me ajuda. Ah, eu acho que agora vai, peraí. Eu não posso quebrar mais esse não, misericórdia. O último que eu paguei foi tão caro. Não, minha gente, eu vou parar de entronchar ele, porque esse bicho é caro. Agora foi, não foi? Glória a Deus. Ficou, Manuca, fica aí. Manuca, começa a orar. Porque esse é novo. Senhor, minha gente, não paguei na primeira parcela. Vou nem dizer a vocês que esse bicho é 15 mil reais para você não atar. É não, mas é só 5, esse daqui. 15 é completo. Só paguei 5 da última vez, mas é muito caro. Senhor, protege, Deus. Tem que durar mais uns 10 anos, como o último durou. Durou quanto tempo o último, Manuca? Foi isso. Vamos voltar, minha gente. Glória. A gente está aqui na próxima cena. Jesus está no jardim. Então os soldados chegam para matar Jesus e a primeira coisa que os discípulos fazem é abandonar Jesus. A partir daquele instante,
O lugar onde Jesus estava era o lugar mais perigoso para se estar. Logo, os discípulos preferiram ir embora porque disseram assim: estar perto de Jesus é estar perto da morte. É muito mais fácil estar perto de Jesus quando ele cura os enfermos, não é? É muito mais fácil estar perto de Jesus quando ele expulsa os demônios. É muito mais fácil estar perto de Jesus quando ele atrai um cardume de peixes. É fácil estar perto de Jesus quando ele multiplica pães. É ou não é? É fácil estar perto de Jesus quando ele ressuscita os mortos. Mas a nossa lealdade é provada em estar perto de Jesus quando ele e o lugar onde ele está é o lugar mais procurado e a pessoa mais perigosa. No momento do jardim do Getsemane, quando Jesus estava sendo procurado para a morte, os discípulos vão todos embora. Mas, na sua crucificação, Maria Madalena estava. Maria Madalena é a figura da lealdade para mim e para você. De alguém que foi transformado e respondeu isso em lealdade. Qual é a sua resposta à transformação que Jesus operou na sua vida? Se Jesus tocou sua vida, transformou sua vida, mudou o seu destino, o óbvio é que você não fique perto dele apenas quando os milagres estão acontecendo, mas que você esteja perto dele quando todos estão procurando matá-lo também. O nome disso significa lealdade. Lealdade é o segundo passo do recomeço. Sabe por quê? Porque não é sobre dar início a uma jornada com Jesus simplesmente, é sobre ir até o fim com Ele. Sabe, é sobre ir até o fim com Ele. E o último passo do recomeço é a honra. O texto de João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 18, conta o momento em que, depois que Jesus morre, Maria Madalena vai ao sepulcro, e aquele momento em que ela vê que a pedra tinha sido removida. Então chega Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e percebem as evidências da ressurreição de Jesus. E naquele momento os discípulos vão embora, Maria Madalena permanece, os anjos aparecem, ela conversa com os anjos, não percebe que eram os anjos, conversa com Jesus, não percebe que era Jesus, e tem toda aquela cena, gente, eu amo que a primeira pessoa que soube da ressurreição de Jesus, a primeira pessoa com qual Jesus falou antes de ser assunto aos céus, foi com uma mulher e foi com Maria Madalena. Porque era como se Jesus estivesse honrando a lealdade daquela mulher. Você foi transformada. Eu te dei um recomeço, mas você soube o que fazer com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Você me foi leal. Você estava comigo quando ninguém queria estar. Você estava no lugar onde ninguém queria estar. Você percebe que Maria Madalena estava com Jesus nos momentos em que todos deixaram Jesus? Então ele disse, nada mais justo do que a primeira pessoa que saiba seja ela. Deus sempre honra a nossa lealdade. E a honra de Jesus a Maria Madalena foi a expressão do entendimento de Jesus entre interesse e gratidão. Porque existe uma diferença da honra por interesse e da honra por gratidão. É ou não é, gente? O texto fala que na sexta-feira aquelas mulheres ali estavam preparando o que ia servir de embalsamar a Jesus, os perfumes. E elas corriam na sexta-feira, por quê? Porque o sábado, pela tradição judaica, como era um lugar, um tempo onde que ninguém podia fazer nada, porque eles guardavam o sábado, ninguém poderia estar na rua, muito menos uma mulher. Ela não podia nem andar pelas ruas num dia de sábado, porque a mulher era muito discriminada. Então, na sexta, as mulheres estavam ali o tempo todo trabalhando por aquilo que seria o sepultamento de Jesus. E o texto diz que no domingo, de madrugada, ainda era noite, Maria Madalena vai ao sepulcro. Ela vai ao sepulcro. Você consegue perceber que a ida de Maria Madalena ao sepulcro pela madrugada era a prova da sua gratidão a Deus? Ela não estava indo ver um Jesus que ia operar um milagre. Ela estava indo embalsamar um corpo de um cadáver.
Ela não estava indo ver alguém que poderia fazer algo por ela. Ela estava indo cuidar de um corpo que não tinha mais nada para lhe entregar. Ei, a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: nós temos o coração de Maria Madalena de ir até Jesus quando Ele não pode nos dar milagres, presentes, ressurreição, pão, peixe, nem nada mais, mas por gratidão por tudo quem Ele é e por tudo que Ele fez na nossa vida, a gente vai dizer assim: estou contigo quando tu não pode fazer nada comigo. Se for para chorar no teu túmulo, eu estou aqui. É um despertamento para mim e para você. Qual é o nosso nível de honra em relação a Deus? Quando Ele não tiver mais nada o que nos dá, porque Ele sempre vai ter, mas pode existir um momento na nossa vida que Ele não vai nos dar. Qual vai ser a minha reação e a sua reação? Eu amo que Maria Madalena é um exemplo para mim e para você. Perceba, ela saiu no domingo de madrugada. Ainda estava escuro. Ela era uma mulher. Ela venceu o medo. Ninguém gosta de sair de madrugada aqui. Gosta, gente? Ou coisa ruim, eu não gosto de sair de noite, que dirá de madrugada. A gente já sai de madrugada clamando sangue, querendo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Manda teus anjos, Jesus. Envia anjos, Senhor. Miríade de anjos. Oh, Senhor, me guarda, me protege, me livra, me blinda, me cobre. A gente fica logo pentecostal, começa a orar em língua. Oh, xarabalabará. Nada vai acontecer comigo. É ou não é? Porque mulher tem medo da madrugada. Mas Maria Madalena venceu o medo da madrugada. Ei, deixa eu te dizer, quando alguém é importante, está escuro, a gente vai. Ninguém foi com a gente vai. É impossível, a gente vai. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um propósito, o propósito é maior que o nosso medo. É maior que as nossas incertezas. Maria Madalena estava deixando um recado para toda a humanidade, para mim e para você. Não se esqueça que quando você for transformada, quando Deus te der a chance do recomeço, não vire as costas. Não vire as costas para Ele. Porque existe uma diferença entre interesse e gratidão. Muitas pessoas estão buscando Jesus por interesse. E se isso dói em nós, imagina nele. Sabe, essa é uma dura realidade. Mas nós precisamos entender, ei, até que ponto eu não estou assim? Até que ponto eu não estou buscando Jesus por interesse? Até que ponto eu não estou indo até Jesus só em momentos de que eu preciso algo, preciso de alguma coisa, uma intervenção, um milagre, uma cura, um suprimento, uma preservação? Ei, nós precisamos ir até Jesus, não por interesse, mas por gratidão, porque a gratidão nos faz caminhar 2 milhas, quando o interesse só caminha 1. Maria Madalena estava nos ensinando o que era uma verdadeira honra, porque existia uma diferença entre interesse e gratidão, mas também existia uma diferença entre prova e evidência. Para comigo e pensa, quando João, o discípulo amado, porque João era o discípulo, e Pedro também, o camarada pertinho, aquele que Jesus escolheu para ser o líder. Os 2 caras, gente, os caras, é ou não é? Vamos falar a verdade? Os mais importantes, o bambambam. Se fosse no dia de hoje, um líder maior, um presidente, o senhor, era assim que a gente ia chamar, era ou não era? Os mais próximos, os que mais aprenderam, os que mais receberam, os que mais foram investidos, chegaram no túmulo. E ali eles viram os panos vazios. Aquilo era a evidência da ressurreição de Jesus, porque para comigo e pensa, como era que ia tirar um corpo de um pano enrolado como uma múmia, sem destruir a maneira como estava? Era prova da ressurreição. E o texto diz que não estava apenas aquilo ali, mas tinha um lençol, um lenço dobrado em cima da cabeça. Tinha ou não tinha? Tinha. Perceba os detalhes, leia a Bíblia entendendo as minúcias. Então, quando Pedro e João chegam, eles se dão por satisfeitos. Eles dizem assim: tem evidências de que Jesus ressuscitou. Aquilo que ele disse que ele ia fazer, ele fez. Eles foram embora. Eles foram embora. Quem ficou? Quem ficou? Maria Madalena, porque Maria Madalena não queria evidência, ela queria prova. Quem é você? Aquele que se contenta com uma evidência ou fica até o fim para Jesus dar a prova? Maria Madalena ficou até o fim, porque disse assim: aqui é só evidência, eu quero a prova. Eu quero a prova. Aí Maria Madalena: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ficou lá
talvez chorando, 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 até que os anjos falam com ela, mas ela não consegue perceber com os olhos que são anjos. O próprio Jesus fala com ela, mas ela não consegue perceber com os olhos que Jesus fala com ela. Ela só percebe através do quê? Da voz. Deixa eu te dizer algo. Se você já engravidou como eu, você vai perceber que o bebezinho dentro da barriga da mãe, ele escuta muitos sons. Porque a gente, quando é mãe, a gente fica cascavilhando todas aquelas revistas, aqueles livros, e a gente descobre 1 milhão de coisas. Cada mês a gente descobre o que é que está acontecendo dentro da barriga, o que é que o bebê está ouvindo. É ou não é, gente? Ninguém quer saber, mas a gente quer contar para toda a família. Olha, agora ele está virando, ele agora mexe as mãos. É ou não é, né? Assim que a gente faz? Deixa eu te dizer uma coisa. Um bebê dentro de um ventre materno, ele escuta vários sons. Ele escuta o som do sangue. Ele escuta o som do intestino da mãe. Ele escuta o som dos batimentos cardíacos. É quase uma balada dentro da barriga da mãe. A criança escuta vários sons. E além dos sons internos, ela escuta os sons externos, das vozes das pessoas ao redor. Mas a criança escuta e reconhece muito bem a voz do pai. Porque geralmente o papai babão fica na barriga. Cadê a menininha de mamãe? É, não é? Arthur todo santo dia era. Cadê a menininha do papai? Eu falei, mamãe, mas é porque eu sou mãe, né, gente? E a criança, ao ouvir a voz do pai, perceba, ou seu filho no seu ventre se agita, ou ele se acalma. É verdade ou não é? Porque existe uma ligação do som, da voz do pai com o filho. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Maria não reconheceu Jesus pelo que viu, mas reconheceu Jesus pelo que ouviu. Eu vim hoje aqui para te dizer que Jesus vai falar com você de forma pessoal, audível. Você vai ouvir, você vai conseguir reconhecer Jesus. Porque quando a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, nós conseguimos enxergar com os nossos ouvidos. Talvez Maria não conseguiu perceber Jesus com os olhos, porque ela chorou tanto que os seus olhos estavam embaçados. Às vezes a dor, o sofrimento e o choro não nos deixam perceber Jesus à nossa frente. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso Pai. Porque quando Ele fala o nosso nome, a gente vai conseguir dizer, Mestre. A gente vai perceber que é Ele. Eu amo que Maria percebeu Jesus pelo que ouviu. Ela ficou até o fim. Eu vim aqui para te dizer, essa é uma mensagem tão especial e eu estava orando há umas 2 madrugadas atrás. E eu pensei, Deus falou assim comigo, talvez muitas pessoas vão no culto e ouviram esse tema, recomeço. Talvez você veio aqui cheio de expectativa. O que foi? Caiu, não foi? Tem calma, gente, é só avisar. Talvez você veio aqui cheio de expectativas. Do que seria essa mensagem? Recomeço. Eita, a pastora vai meter o pau. Eita, a pastora vai ensinar as chaves para recomeçar. A pastora vai me ensinar tudo o que eu preciso para sair do zero. É o começo do ano, eu quero fazer diferente. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Mas mais do que isso, essa mensagem de recomeço é um ensino de Jesus para mim e para você, para dizer assim, você pode perceber os momentos que Jesus transformou a sua vida e te deu uma nova chance de recomeço. Você pode olhar para a sua história e pensar, meu Deus, naquele ano eu tive um recomeço nessa área da minha vida. Naquele outro ano eu tive um outro recomeço nessa área da minha vida. Naquele outro ano você pode pensar, eu tive outro recomeço nessa área da minha vida. Você consegue perceber que na nossa vida nós temos vários recomeços? Qual vai ser a nossa resposta à oportunidade de recomeço que Jesus nos deu? Lealdade e honra? Ou esquecimento e escusa?
por mais difícil que isso possa parecer, essa precisa ser uma reflexão para mim e para você. Às vezes a gente está buscando tantos recomeços e a gente não percebe que a gente já viveu um recomeço. Às vezes a gente está pegando e desejando algo tão novo quando a gente não percebe. Presta bastante atenção. Às vezes a gente está buscando algo muito novo. Um recomeço. Eu quero um recomeço. Eu quero uma nova história na minha vida profissional. Eu quero uma nova história na minha vida sentimental. Eu quero um filho. Eu quero um casamento. Eu quero um novo emprego. Eu quero viajar. Eu quero me mudar. Eu quero um recomeço, Senhor. Quantas vezes nós estamos clamando por tantos recomeços, quando já vivemos o recomeço mais importante da nossa vida e não respondemos a esse recomeço com lealdade e honra. Eu quero te convidar hoje a pensar qual foi o maior recomeço que você teve. Eu quero te convidar a olhar para si como uma Maria Madalena, como uma mulher desacreditada, desprezada, esquecida, como alguém que em algum momento se destacava dos outros, foi rejeitada, humilhada, desprezada, mas que por um momento, em um encontro com Cristo, teve sua vida tão transformada que não foi capaz de deixar o medo, a insegurança lhe paralisarem, que esteve com Jesus quando ninguém queria mais estar, que estava no lugar que ninguém queria estar, mas que por causa da sua escolha, recebeu a honra de ter sido a primeira pessoa a saber aquilo que todos desejavam saber. Eu sei bem o que é ser desacreditada. Conheço os olhares de desprezo, de zombaria, de desdém das pessoas. Quem gostaria de estar perto de uma mulher como eu? Amargurada, aflita, atormentada. Minha vida foi feita de desencontros. Desencontro com a paz, desencontro com a alegria, mas um encontro ia mudar a minha vida inteira para sempre. Jesus é a certeza de uma vida nova. Ele disse que não me deixaria jamais. Ele provou isso em vida, Ele provou isso em morte, Ele provou isso em ressurreição. O pano dobrado é a prova do amor dele e da fidelidade dele eternamente. Aleluia! Eu preciso te dizer algo, eu quero que você preste bastante atenção. Eu não sei se você sabe, mas existia um pano dobrado no túmulo de Jesus. Na tradição judaica, uma pessoa, quando ela estava em um ambiente e precisava sair, se retirar por algum motivo, ir ao banheiro ou ir a algum lugar e queria deixar a prova de que ela retornaria, ela pegava um pano, o seu guardanapo, e deixava dobrado para saber que ela iria voltar, para dar esse indicativo ao servo. Se ela não voltaria, ela deixava o pano de qualquer maneira.
Nada na Bíblia está em vão. Aquele pano dobrado que Jesus deixou era o símbolo, era a prova de que ele voltaria. Era a prova de que o túmulo poderia estar vazio, mas que ele voltaria. Era um recado para Maria Madalena. Ei, você pode perceber que ele poderia ter deixado qualquer recado. Ele poderia ter escrito na parede: não se esqueça, eu voltarei. Sim, ele poderia ter escrito num bilhete, ele poderia ter deixado um papel, mas ele deixou um pano dobrado, um lençol dobrado. Por quê? O que o lençol simboliza para mim e para você? Proteção. O que um lençol simboliza pra gente? Proximidade. Você já percebeu que na noite mais escura e fria que nós possamos viver, qual é o objeto mais próximo de nós? É um lençol. Não é a nossa cama, não é os objetos do nosso quarto, é um lençol. Um lençol é um indicativo de proximidade, de proteção. Jesus estava dizendo para mim e para você: ei, eu voltarei, eu estarei com você nas noites mais escuras e mais sombrias. Eu sou o lençol da proteção. Ei, eu sou capaz de cuidar de você. Você pode ficar em pé no seu lugar. Você pode agradecer o lençol. Eu quero que você feche seus olhos e agradeça. Porque Jesus morreu para te dar vida. Porque Jesus morreu para garantir proteção e cuidado na sua noite mais escura, no seu dia mais difícil. Eu quero te dizer que Jesus enxerga você em Magdala. Quando todos te esquecerem, quando você se sentir desprezada, esquecida, humilhada, atachada, a ovelha negra, desprezada, a divorciada, a infeliz, a maldita, a pecadora. Jesus não está à procura de príncipes em Magdala, não. Jesus está à procura de Marias. Jesus está à procura de mulheres que precisam de uma transformação. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: Jesus está aqui em Magdala. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui. Talvez você não consiga enxergar, mas você pode ouvir. Você pode ouvir a voz do seu Pai te dizendo: não, você não é desprezada, não é esquecida. Não, você é minha filha. Você estará comigo até o fim. Eu vou fazer de você seguidora. Porque eu escolho improváveis. Eu enxergo improváveis. Eu não sei qual é o seu sentimento em relação a Deus. Eu não sei como você se enxerga, mas Deus enxerga você. Naquele momento que ninguém te enxergou, Ele enxerga você, Maria Madalena. Não importa o que você fez, não importa a dor que você estava, nem o seu sofrimento Ele é capaz de transformar. Mas Deus está buscando em nós lealdade, porque Ele tinha o que Ele tinha de mais precioso, Ele nos entregou. E quantas vezes na noite mais escura da nossa vida a gente faz como os discípulos, a gente foge. A gente não quer morrer, a gente foge. A gente não quer morrer e a gente nega, a gente não quer morrer e a gente reclama. Eu vim aqui para te dizer, nos momentos mais sombrios da sua vida, seja leal a quem te deu a chance de um recomeço.
naqueles momentos que você se sentir sozinha, só você e Deus. Na sua cama, não se esqueça, Ele é o lençol que aquece você. Quando você estiver enterrando sonhos, quando você se sentir enterrando alguma coisa, não se esqueça, Jesus é aquele que pode te dar um recomeço. Não se esqueça. Não abandone Jesus. Não deseje a presença de Jesus só nos milagres. Essa é uma palavra de recomeço para mim e para você. É uma palavra de dizer: não abandone quem te deu a chance do recomeço, e você será honrada. Não importa a dor que você esteja enfrentando. Eu quero que você preste atenção, de olhos fechados, como estamos. Eu estou sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo aqui. Hoje é uma noite de cura e de transformação. O que Maria Madalena viveu foi uma transformação. Foi uma libertação e uma cura. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Você que está aí com a gente no YouTube. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um toque de cura, de libertação e de transformação. Mas eu sei que o Espírito Santo está invadindo a sua casa agora. O Espírito Santo está invadindo aqui. E quem crê e quem buscar vai receber. Porque aquela mulher foi curada e liberta de 7 demônios. Oh, essa noite é uma noite de libertação. Todo espírito maligno, perturbador da mente, da alma, eu dou uma ordem agora. Demônios, soltem essa vida agora. Na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade, depressão, angústia, todo espírito de loucura, oh, toda perturbação na mente, oh, toda dor no corpo, toda enfermidade, câncer, oh, gastrite, úlceras, há poder no nome de Jesus, há poder em teu nome, Jesus. Comece a clamar, comece a dizer: eu creio, há poder em teu nome, Jesus, há poder em teu nome. Comece a dizer o nome que pode. Fala: Jesus, Jesus. Abra sua boca e diga: Jesus, 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 Jesus. Nesse nome há poder. Começa: há poder em teu nome, Jesus, 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 Jesus. Começa a clamar. Preste atenção. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Jesus veio para dar uma nova vida. Jesus não veio para perdoar apenas os teus pecados e te dar salvação. Ele veio para libertar, curar, transformar, tocar, restaurar por completo. Quantas pessoas estão recebendo menos do que deveriam receber? Por quê? Porque não clamam por cura e libertação. Não sei como você chegou aqui. Não sei qual é a sua história. Não sei qual é a área de libertação que você precisa. Mas eu preciso te dizer: Jesus está passando em Magdala. Jesus está passando em Magdala. Jesus está passando em Magdala. Jesus está passando aqui agora. O que é que Ele vai encontrar no seu coração? Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui para curar. Jesus está passando aqui para libertar. Porque Jesus pode transformar. Eu quero te dizer que aquela dor que você já sofre há anos, que você fez de tudo, que você nunca alcançou restauração, Jesus está passando aí agora. Oh, passa Jesus. Oh, Jesus está tocando agora. Não seja um espectador. Comece a buscar. Oh, Deus não vai responder a sua necessidade. Deus vai responder a sua busca. Fala: eu não vim aqui para não ser tocada.
você é Satanás. Nós estamos começando um ano agora, um novo ano. Deixa eu te dizer, a gente não veio aqui a passeio, não. Ninguém está aqui a passeio. Enquanto você respirar o fôlego de vida, o diabo vai tentar destruir a sua vida. E eu não estou sendo fatalista, nem querendo jogar um peso sobre você, não. Ele quer que a gente fique preso àqueles demônios de estimação, ao vitimismo. O diabo quer que você fique presa aos demônios da incredulidade, da falta de fé, da vida vazia, da falta de fome e de sede de buscar a Deus. O diabo quer que você fique preso a esses demônios que você já se acostumou, aos demônios do remédio controlado para dormir. O diabo quer que você fique preso a essa angústia que você diz nunca vai embora. O diabo quer que você fique preso a isso. Tem pessoas aqui que já entregaram a sua vida a Jesus há anos, mas até hoje estão presas. Não tem paz, não tem prosperidade, porque não receberam o toque de Jesus em Magdala. Você pode ter entregue a sua vida a Jesus, mas talvez você não deixou Ele agir em todas as áreas da sua vida. Tem tantos cristãos sofrendo hoje, e eu creio que Deus pode usar tudo. E eu não estou aqui para te dizer abandone seu tratamento, não estou aqui para te dizer abandone sua terapia, não, muito pelo contrário. Mas eu estou aqui para te dizer, eu creio num Jesus vivo. Não estou dizendo que você vai abandonar, mas eu creio num Jesus vivo. Eu creio num Jesus que cura. Eu creio num Jesus que liberta. Eu creio num Jesus que salva. Eu creio num Jesus que arranca alcoolismo, droga, vício, rebelião, angústia, morte, desespero. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero que você feche seus olhos, abra suas mãos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de um toque de Jesus, mas todas nós viemos aqui para receber algo especial de Deus. Deus tem um toque para mim e para você. Escolha ser alguém que vai estar com Jesus e por Jesus em qualquer momento e circunstância da sua vida. Comece a orar no seu lugar. Senhor, tem áreas da minha vida que eu preciso do teu toque. Tem áreas da minha vida que eu preciso de restauração. Restauração significa pôr em ordem novamente. Tem pessoas aqui que estão precisando de uma restauração, pôr em ordem novamente aquilo que o diabo estava tentando bagunçar. Hoje Deus vai trazer restauração. Oh Espírito Santo, nossa expectativa e nossa confiança está em Ti, Senhor. Oh, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda transforma. O Senhor ainda faz milagres. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que como o Senhor passou em Magdala e encontrou Maria Madalena, encontre-nos essa noite. Encontre-nos essa noite. Oh, aquela área que precisa do teu toque. Oh, aquela área que precisa de restauração. Aquela área que precisa de libertação. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Oh, toca agora, Senhor. No nome de Jesus, toca agora, Senhor. A Tua palavra diz que nós iríamos fazer e ver coisas maiores